Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Que susto, pessoal! Nós, Léo, Miguel, somos vampiros carnívoros do cinema. Isso porque o Jared Leto é o vampiro vegano, né? Por que você me odeia? E estamos aqui para continuar a saga Drácula, que como a gente falou na primeira parte, tem, sei lá, mais de 100 filmes, então a gente tem que continuar. Isso quer dizer que a gente vai ter, tipo, 50 partes da saga? Não, porque a gente vasculhou só o que há de mais relevante, a nata da filmografia. Trufas também dentro da filmografia de Drácula. E hoje a gente traz aqui mais 2 filmes, incluindo aquele que é considerado por muita gente como o melhor filme de Drácula de todos os tempos. Pô! Morbius? Não, um outro que é bem melhor do que esse, a gente já vai saber qual é, então apague as luzes do seu quarto, pegue logo um pratinho de massa, alho e óleo, porque tá começando a segunda parte da saga Drácula aqui no canal Piuí. Algumas pessoas já tentaram invadir o estúdio do canal Piuí, e essas eu não convido, mas convido você a deixar um like aqui embaixo. Elon Musk e Alexandre de Moraes estão travando uma batalha que pode culminar no bloqueamento do Twitter aqui no Brasil. Espere, o quê? E vou dizer, tá? Essa não é a primeira vez que isso acontece, então o Twitter, ou X, se você gosta de ser diferentinho, pode, mais hora ou menos hora, ser bloqueado. Ou não, se você tiver o Surfshark VPN. Com o Surfshark você pode se conectar na internet como se estivesse em outro país. Assim você libera catálogos de streaming diferentes e pode acessar sites e aplicativos que estão bloqueados aqui no Brasil. O Surfshark é o VPN com o melhor custo-benefício do mercado, pois com uma assinatura você pode usá-lo em todos os seus dispositivos, incluindo iPhone, celular Android, PC, Mac e muito mais. O Léo tentou conectar na geladeira, mas ele não conseguiu. Ele é muito burro. Com isso, você pode navegar pela internet em todos os seus dispositivos sem deixar rastros para hackers e pessoas que estão sempre de olho no seu e-mail, tá ligado? E não é só no e-mail, tá bom, amigo? Porque também é em CPF, senha de cartão de crédito e até na sua conta do LoL. O Surfshark VPN é super em conta e utilizando o cupom Piuí você ainda ganha uma oferta exclusiva e 3 meses de bônus grátis. E se você não gostar, o que eu acho difícil, você ainda tem 30 dias para pedir o reembolso do valor. Acesse agora mesmo o link na descrição, teste o Surfshark VPN sem compromisso e fique de olho, porque mais hora menos hora o Twitter vai de arrasta pra cima. Ou não. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre como começou Drácula no cinema, até porque o primeiro filme não é Drácula oficialmente, é o Nosferatu, mas para bom entendedor meia palavra basta, é Drácula sim. Nos anos 30 a gente teve ali o Bela Lugosi imortalizando o papel de Drácula com aquele sotaque maravilhoso, e é importante dizer que depois desse primeiro filme de 31, ele voltou pro papel várias vezes. No entanto, não foi somente Bela Lugosi que interpretou o Drácula nas décadas seguintes. Isso porque a gente também teve John Carradine como vampirão em A Casa de Frankenstein e em O Retiro de Drácula. Tava de férias? Retiro dos Artistas. E a gente ainda teve o filho de Drácula, Dom Alucard, que foi interpretado pelo Lon Chaney Jr. Alucard, Drácula ao contrário? Exatamente. E agora a cabeça de milhões de pessoas fez assim, ó. Mas teve tanto filme de Drácula e tanto filme de Frankenstein, tanto filme de A Múmia, tanto filme de monstros da Universal que a galera cansou disso tudo. E assim, o nosso vampirão foi meio que caindo no ostracismo. Na verdade, ele até estava presente na vida das pessoas, mas a popularidade desses monstros decaiu vertiginosamente. Por conta disso, foi só lá no fim da década de 50 que ele foi receber uma nova e memorável interpretação nos cinemas, que não veio pelas mãos da Universal, mas sim pela Hammer, uma produtora britânica especializada em filmes de horror. Eu achei que era aquela marca de condimentos que imita uma outra marca. É a de carros também, a Hammer.
Lançado em 1958 com o roteiro de Jimmy Sangster de Horror de Frankenstein e direção de Terence Fisher de A Maldição de Frankenstein, O Vampiro da Noite começa bem fiel ao livro, com Jonathan Harker chegando no castelo do Drácula para visitar o morcegão. A partir daí, no entanto, não existe mais nada do livro, acabou. Mudou tudo. Ih, mané, meteu essa? Pra começar, o Jonathan Harker aqui não é um advogado que tá indo fechar um negócio imobiliário. Ele é um bibliotecário que tá indo lá arrumar a biblioteca pessoal do Drácula. Quer dizer, isso na verdade é o que ele afirma. Porque assim que o Conde Drácula chega e coloca ele no seu quarto, Jonathan Harker começa a escrever no seu diário. E sabe o que ele escreve? Que ele está ali para matar o vampiro. Ele sabe já que Drácula é um vampiro e tá ali para uma caçada. With God's help, I will forever end this man's reign of terror. Do nada, o Jonathan Harker já revela todo o seu plano por meio de uma carta, então não tem aquele negócio do mistério, chegar no castelo, não entender o que tá acontecendo, daqui a pouco ele descobre a verdadeira face de Drácula, nada a ver. Aqui ele tá pra realmente matar o morcegão. Morcegão esse que é interpretado pelo Christopher Lee, que você deve conhecer porque ele fez o Saruman lá em Senhor dos Anéis e o Conde do Cu lá em Star Wars. Do Cu, o nome original, porque no Brasil é do Cana. Por que será que eles trocaram? Não sei. Não é engraçado, mas a quinta série acha. Christopher Lee falou que não havia assistido absolutamente nada de Drácula antes de assumir o papel. Tudo que ele fez foi ler o livro alguns dias antes, na correria ali, para saber o que ele ia trazer para esse personagem. De alguma maneira, deu muito certo, porque ficou bastante memorável. O Christopher Lee é muito menos teatral do que o Bela Lugosi, então as coisas que ele faz, a maneira como ele se move, é mais natural, não tem aquele ar um pouco mais exagerado que o Bela Lugosi tinha. E até meio pastelão, né? O Bela Lugosi ele era um pouco mais pastelão e eu sei que a proposta era diferente, até porque o filme era baseado na peça de teatro. Então Christopher Lee traz essa parada mais natural que funciona muito. E um grande acerto é a voz desse cidadão, que ela já é naturalmente muito impactante. Então quando ele fala qualquer coisa, sendo o Drácula, é muito legal. Tipo, ele pedir água é legal pra caramba. Please look upon this house as your own. Mas que voz mágica! E uma coisa que a gente viu ao longo da história, em games como Castlevania, em obras que envolvem vampiro e tudo mais, é que o Drácula costuma ser um personagem muito alto. E o Christopher Lee tem 1,96 m. Então quando ele tá em tela, ele de fato se destaca na altura, entendeu? Ele conseguiu fazer um personagem muito imponente, seja por ter uma voz grave ou por ser naturalmente alto, mas também por conta da interpretação dele, que deu muito certo. É mais um cara que virou Drácula e funcionou. E é bonito também, né? Obrigado, amigo. Você é um amigo. No dia seguinte, o nosso caçador de monstros já toma uma ruim porque ele é abordado por uma das esposas do Drácula, que fica se fazendo de refém e tal. Ele acaba caindo no papinho, ela ataca ele fica puto, vai atrás da vampira, mata ela com uma estaca no peito. O Drácula vê isso, fica pistola, vai lá e morde o Jonathan Harker. O vampiro ainda prende o cidadão ali naquela espécie de cripta e algum tempo depois, quem vem resgatar ele? Van Helsing, que aqui é interpretado pelo Peter Cushing, que também apareceu lá em Star Wars. Então aparentemente George Lucas era um grande fã desse filme aqui, tá? Eu adoro esses dois. E que nesse universo interpreta um Van Helsing que é amigo de Jonathan Harker, dá falta do cara, vai até o castelo de Drácula procurá-lo e o encontra já transformado em vampiro. E o que ele faz? Tira a vida do cara, né? A matança nesse filme, né? Esse filme, aliás, que é o primeiro que a gente traz aqui que tem cores, e por isso ele também traz um tom de violência diferente, porque a gente vê o sangue de uma maneira um pouco mais visceral, mais assustadora, e diferente de outros filmes, esse daqui não fica fazendo tudo fora de tela, tem muita coisa que acontece em tela mesmo, a gente vê o sangue ali. O filme é colorido e vou dizer uma coisa, ele é bem colorido, tá? Eles usam bastante as cores ali no castelo, nos objetos de cena, na fotografia. Então ele é um filme que não parece ter uma estética muito de filme de terror, né? Ele até parece, sei lá, uma série de TV. Mas eu acho que o pessoal tava aprendendo a usar as cores ainda. Toda cor tem sua magia. O
O Dr. Van Helsing acaba vendo ali uma foto da Lucy, que você pensa, amiga da Mina. Não, aqui eles trocaram. A esposa do Jonathan Harker é a Lucy. Pra que isso? Acho que só pra confundir mesmo. Por quê? Só fala o porquê. E assim ele entende que o Drácula foi atrás da Lucy. Então ele pensa, caraca, eu não tenho que ficar nesse castelo aqui. Eu tenho que ir lá salvar a garota. Porém, Drácula chega antes. Ele morde a Lucy, a gente vê ela adoecer, a gente vê ela morrer pra logo depois ela acabar revivendo. Morri! Mentira. A Lucy, já vampira, acaba atraindo a filha da empregada da Mina e do Arthur. A Mina, originalmente, é a Mina do Jonathan Harker. Mas aqui ela é a Mina do Arthur. Então eles estão lá vivendo e tudo mais. E a Lucy é a Mina do Jonathan Harker. É, cara, todo mundo é mina de alguém aqui nesse filme, entendeu? Só sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Ela atrai essa garotinha até um cemitério, mas felizmente Van Helsing, Arthur e Mina chegam a tempo de impedi-la de fazer algo com a menina. O Van Helsing acaba afastando ela com um crucifixo e de quebra já pega uma estaca de madeira e enfia no peito dela, saindo sangue, um sangue bem colorido. Estavam usando e abusando das coisas, né? Bom ressaltar. Só pra deixar claro, essas coisas vão acontecendo e mais uma vez é de uma maneira um pouco abrupta, né? Parece que as coisas vão sendo jogadas na gente ao longo de O Vampiro da Noite. Esse filme não parece ter um roteiro, ele parece ter uma sucessão de acontecimentos, sabe? O cara chega no castelo, ele é mordido, ele morre, o outro vem, volta pra Inglaterra, vai. Ele só isso, entendeu? Uma coisa acontece atrás da outra e tu não entende muito bem o que tá rolando. Sem tempo, irmão. É que parece que em todas as cenas tem que ter um grande acontecimento, né? Ele não tem momentos de respiro onde os personagens estão simplesmente conversando. Sempre vai rolar alguma coisa, alguém vai tomar uma estocada, o outro vai fazer não sei o quê. Então, assim, é estranho esse filme, né? A montagem dele me incomoda um pouco. E ele é um filme também bem rushado, né? Ele tem 1h22, é um filme curto e ele parece que não tem tempo a perder, irmão, tá ligado? O Jonathan Harker já chega lá, já sabe o que quer fazer, já morre, já vai o outro. Cara, por que eu vou perder tempo com ele descobrindo? Ele já pode chegar lá pra caçar o vampiro. Sabe que eu entendo isso? Porque eu acho que talvez o que acontecia é como hoje em dia quando eles vão fazer a terceira adaptação do Homem-Aranha, entendeu? Porque as pessoas já conhecem o personagem, já sabem qual que é o contexto, e eles pensam assim, caraca, tem que explicar de novo o tio Ben morrendo e tal. Então vamos cortar essa parte e já vamos logo ao que tem que acontecer, entendeu? Hoje em dia a gente assiste isso e acha estranho, né? Sem tempo a perder. No dia seguinte, a Mina recebe uma mensagem e ela acha que a mensagem vem de Arthur, mas na verdade era de Drácula, que estava ali aplicando um pequeno golpinho. Esse cara que é viciado em golpinhos, né? Pilantragem? Estelionato? Ou apenas uma inocente carraspana? Ele atrai essa moça, morde ela mais de uma vez e de quebra, só pra mostrar que a cara de pau se esconde na casa dela. Cara, tem coisas que não fazem sentido pra mim. O plano do Drácula... O que ele quer, esse cara, onde eu vou me esconder? Vou ficar no porão da casa dela. Mas de verdade, o que esse maluco quer? Eu não consigo entender. Nesse filme aqui, pra mim, ele quer baguncinha, entendeu? É assim que eu defino esse Drácula do Christopher Lee. O cara atrás de baguncinha. O Mike Baguncinha tem o Drácula Baguncinha. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. O Van Helsing e o Arthur descobrem que o Drácula está escondido ali na casa de Mina, então eles vão correndo até o porão e ali o vampiro se transforma no bruxo. Ele consegue dibrar esses dois caras, subir pra casa, pegar a Mina e ir embora dali em direção à sua casa, ao seu castelo, onde ele pretende, de uma vez por todas, transformá-la em sua mais nova noiva. Toca pra um lado e olha para o outro. Aqui tá o objetivo dele. Ó. É que se tu for parar pra pensar, o Drácula desse filme, ele tava em paz na casa dele. E aí chegou um caçador de vampiros querendo matar ele. Olha, o Jonathan Harker, ele procurou problema. Ele encontrou a sarna pra se coçar. É verdade, pensando bem é isso aí. Ele matou a mulher dele, ele se matou. Olha quanta merda que o Jonathan Harker fez nesse filme. Parando pra pensar, o Drácula nesse filme aqui, ele é um mocinho, tá ligado? Ele só tá se vingando. A culpa foi minha? E ali no castelo dele inicia-se uma briga, só que o problema é que tá pra amanhecer, e aí quando amanhece o Drácula se veria em maus lençóis, e daí começa uma grande briga, tá? Van Helsing contra Drácula, aquela batalha, aquela brigação, aquela lutaria, e no meio dessa confusão desgraçada, o Van Helsing consegue mostrar a inteligência dele, engamelar o Drácula, que acaba caindo no sol e vira esqueletinho. E o final desse filme eu acho interessante, tá? Porque a solução deles é Van Helsing abrir as cortinas do castelo, aí entra sol e eles vencem a batalha. Faz muito mais sentido do que ele ficar se agarrando lá com o cara e dar um soco mais forte. É, e inclusive essa cena final é bem massa, tá? Do vampiro desvanecendo e tal, é massa.
O Vampiro da Noite custou 80 mil e faturou 3,5 milhões, então fez um valor bem bacana e a crítica também foi positiva. O pessoal curtiu essa abordagem um pouco mais violenta do personagem. Assim, você olha hoje em dia e vai falar, ai, mas é tosco, não é tão violento assim. Mas você tem que levar em conta o período histórico que o filme foi lançado, entendeu? O que o pessoal tinha de visão do Drácula? Era o Drácula de 31, era o filho do Drácula, o retiro do Drácula, a noiva do Drácula, a esposa do Drácula. Então eram filmes que não se levavam tão a sério e não eram tão violentos. E aqui a abordagem é outra, né? Esse daqui parece muito mais horror do que o Drácula de 31, entendeu? Essa é a diferença dele, assim. Ele é um filme que tenta assustar mais, tem um uso de trilha sonora bem interessante nesse filme, mas, dito isso, pra mim, é um dos mais bagunçados de todos eles, assim. Me incomoda muito o roteiro, a maneira como tudo sempre tem um grande acontecimento. Pra mim, nada é natural, sabe, essa história. E o Jonathan Harker, caçador de vampiro, me arrebenta. Mas o grande acerto desse filme foi, primeiro, ter colocado Peter Cushing como o Van Helsing, que funciona muito bem, mas o maior acerto mesmo foi o Christopher Lee fazendo o Drácula. Um acerto tão grande que ele voltou pra vários filmes depois, né? Adoro meu trabalho. Ele retornou ali em Drácula, o Príncipe das Trevas, de 66, Drácula, o Perfil do Diabo, de 68. O perfil do Tinder? É isso aí. Tu entra lá, tem Drácula. Tem cada perfil lá naquela plataforma que você fala, não. E na década de 70, o Christopher Lee ainda foi o Drácula naquela que é considerada a adaptação mais fiel à obra de Bram Stoker, Conde Drácula. Ou então, no nome original, Nasrin Drácula Enwas. Caraca, muito bom essa. É uma produção ali feita entre Alemanha, Espanha, Itália, entendeu? Então, originalmente, o título era em alemão. Dirigido por Jesus Franco, esse filme aqui se vendia como a única adaptação realmente fiel à obra do Bram Stoker. E assim, de fato é mais fiel do que as outras, mas esse filme é meio meia boca, né? Uma coisa que é bem fiel nesse caso é que o Christopher Lee colocou um bigodinho branco, assim como o personagem tem no livro. Bigode desse de respeito. Foi também nos anos 70, especificamente 1972, que a gente teve o Blácula, que é o primeiro Drácula negro da história. Na verdade, ele não é o Drácula, né? Ele era um príncipe africano que foi mordido pelo Drácula e virou Blácula, o Drácula Black. Daí em diante, poucos filmes do Drácula realmente se destacaram. Tinha muita coisa saindo, oficial, não oficial, mas de modo geral nada chamou muita atenção. Uma exceção, no caso, é o filme Deu a Louca nos Monstros, de 1987, que não é um filme do Drácula, mas sim de vários adolescentes que estão tentando combater monstros clássicos, entre eles o Drácula. Esse filme é legal, tá? Filme divertido da Sessão da Tarde, tá? Se você nunca assistiu, assista. Meu nome é Forrest. Meu nome é Horace. Foi só nos anos 90 que o personagem voltou para uma produção de TV. Quer dizer, a ideia inicial era uma produção de TV, uma série e tal, uma minissérie, só que esse roteiro foi parar nas mãos de Winona Ryder, que tinha um conhecido muito importante, Francis Ford Coppola, que quando leu esse projeto falou, acho que eu quero fazer. Me dá isso aqui! E aí o que era para ser uma produção para TV acabou virando um dos maiores lançamentos do seu ano e aquele que é tido para muitos como o melhor filme já feito sobre Drácula. Não sei se é o melhor, mas só de lembrar da trilha sonora já tô arrepiando, tá? Lançado em 1992 com o roteiro de James Hart de Hook, A Volta do Capitão Gancho e direção de Francis Ford Coppola. Um cara que não é tão conhecido e tal, mas que fez aquela tal trilogia, o Poderoso Chefão, tá ligado? Poderoso Chefinho. Não, ele fez o Poderoso Chefão. Ah, o chefinho não é dele. Fica não. Ele também fez o Apocalipse Now. Drácula, de Bram Stoker, começa em 1462 e mostra Dracúlia, um grande guerreiro romeno que tem uma armadura irada que está ali no meio de uma guerra contra os turcos. Ele deixa a esposa dele, a Elisabetta, em casa e fala o seguinte, fica aqui me esperando que eu vou lá dar um pau nessa galera e logo mais eu volto. Só que os turcos não são bobos e eles dão um jeito de enganar a Elisabetta, enviando uma mensagem ali pra ela de que o seu amado morreu em combate. E aí a Elisabetta fica assim, rapaz, a minha vida sem esse homem não faz sentido nenhum. É que na verdade ela sabia o que ia acontecer caso os turcos invadissem aquele castelo, né? Estou lascado!
E aí, antes deles chegarem, ela tirou a própria vida. O Draculeia, então, descobre esse fato, percebe que sua amada não está mais viva e, pior do que isso, ele vai conversar com um padre que diz pra ele o seguinte: como ela tirou a própria vida, agora ela está condenada ao inferno. E eles, inclusive, falam o seguinte: ela não pode ser enterrada em terreno sagrado. Então, olha só, já era pra tua esposa, tá? Ela não vai poder ir pro céu. E daí, quando ele escuta isso, ele fica muito puto. Ele pensa: caraca, eu tô batalhando contra os turcos há não sei quantos anos, me envolvendo em batalha, enfiando espeto no rabo dos outros, defendendo a religião de vocês, e vocês falam isso pra mim? Nesse momento, o guerreiro renuncia a Deus, fica completamente pistola, crava a sua espada em uma cruz que existe dentro daquela igreja e bebe todo o sangue que dela escorre. Além disso, ele promete ali que vai usar os poderes das trevas para vingar a sua amada Elisabetta. E aí entra a trilha sonora do Walt Skiller. Eu não sei nem como é que fala o nome do cidadão, só sei que o que ele faz nessa trilha sonora é absurdo. Esse filme aqui, ele tem uma atmosfera única, porque assim, desde o visual dele, que tem uma pegada mais gótica, até essa trilha sonora maravilhosa, tudo isso meio que faz com que ele tenha uma ambientação que é completamente diferente de todas as outras que a gente já viu. E também tem o Francis Ford Coppola viajando nas técnicas que ele usa, porque tem sobreposição de imagem, dupla exposição o tempo inteiro, uma cor que às vezes ela estoura, depois ela volta, muda a saturação. Cara, aqui o Francis Ford Coppola brincou. Eu gosto muito disso. Ele inclusive disse que não queria ter nenhum efeito digital nesse filme. Reza a lenda que havia uma equipe de efeitos que falou pra ele: ó, isso aqui a gente podia fazer em computador e tal, e ele teria pedido a demissão dessas pessoas, porque ele já tinha falado que ele não queria efeitos digitais. Qual é a graça? Eu demiti. Então tem tudo isso que o Miguel falou, tem um efeito digital aqui sim, que é uma onda azul que aparece de vez em quando, mas de modo geral é isso, é pintura a mate, é dupla exposição, é o Francis Ford Coppola fazendo isso o tempo inteiro, e o resultado é um filme muito autoral. Esse aqui é o único filme que não dá pra gente falar assim: puxa, esse Drácula é tipo aquele, só que não sei o quê. Não, esse Drácula aqui é único, é só ele, e os outros não tem nada a ver. E é por isso que é tão maravilhoso. É por isso que é tão maravilhoso, porque você vai assistir esse filme aqui e você vai perceber que tá assistindo algo novo, algo diferente. Você pega um frame, qualquer frame desse filme, qualquer um mesmo, e você vai saber que filme que é. O cara vai lá e pega um frame preto. Aí é foda. Ah, não dá. Você mentiu pra mim. A trama pula então para 1897, onde a gente conhece Jonathan Harker, que se despede de Mina, sua esposa, porque ele tem um trabalho a ser feito, e ir até a Transilvânia para vender uma abadia para o Drácula. Tinha um cara que tinha sido enviado antes, o tal do Renfield, só que ele pirou, ficou doidinho, e agora tem que o Jonathan Harker no lugar. Opportunities such as this come but once in a lifetime. Yes, of course, sir. E chegando lá, ele vai conhecer o Conde Drácula, uma figura pálida, que usa esse cabelo branco que parece um capacete encaixado, uma veste vermelha com um véu gigantesco. É uma figura bastante peculiar. E que curte ficar andando de skate pelo palácio dele, né? E disso skate sabem. Ah, ele tem uma movimentação diferenciada, entendeu? Mas ele é muito gente boa, ele recebe Jonathan Harker super bem, é um grande anfitrião, inclusive faz a barba das visitas. E se elas se cortam, ele lambe o sangue. Essa cena é maravilhosa. Tem uma coisa que eu adoro no início desse filme, que é o fato de o Coppola utilizar a estrutura que tem no livro original, de ter o Jonathan Harker e a Mina escrevendo nos seus diários. E com isso ele consegue fazer com que esse filme aqui seja o único em que a viagem do Jonathan Harker não parece ter durado 1h35. Dá pra entender a passagem de tempo. A gente percebe que vários dias estão se passando, que ele viu um vilarejo, que ele viu um povo europeu, não sei o quê. Eu gosto bastante disso que ele adotou aqui, porque realmente faz com que a gente tenha a noção de que sair da onde Jonathan Harker vive e ir até a Transilvânia não é um pulo, entendeu? Demora muito. A jornada. Por que está demorando tanto assim? No livro, são páginas e páginas dele fazendo isso aí, ele para no lugar, come o negócio, ele descreve pra Mina como é que é o sabor, como é diferente daquilo que ele conhece. O livro ele tem bastante dessas partes de construção de relação do Jonathan com a Mina, e o filme sabe fazer isso aqui. Claro que é uma adaptação, então não vai ter o mesmo tempo investido nisso aí e tal, mas funciona muito bem. Infelizmente,
o Jonathan Harker é interpretado pelo Keanu Reeves. E eu não quero já falar isso aqui agora, mas ele tá claramente abaixo do resto do filme, né? Ele tá sempre abaixo do resto do filme. Aqui, ele tá abaixo com relação a si. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. Tá, vamos entrar aqui nessa elefante branco na sala. Meu Deus do céu, cara, tem muita cena dele que é vergonhosa, tá ligado? Por exemplo, logo depois que o Drácula vai lá e corta a barba dele, lambe o sangue, ele acha isso estranho, ele fica indignado. E aí o nosso Keanu Reeves tem que falar que isso não é bacana. Mas olha como é que ele faz isso. Cara, parece que é piada. I've seen many strange things already. Bloody wolves chasing me through some blue inferno. Escola de atores Sylvester Stallone. Ele briga com as palavras. O Keanu Reeves, a gente já falou 1000 vezes, limitadíssimo. É um ator super carismático, mas, cara, que atorzinho que é o Keanu Reeves. E esse filme aqui, quando ele tá junto com o Gary Oldman, existe um abismo entre os dois, porque o Gary Oldman traz uma pegada excêntrica pra esse Drácula que é excelente. Ele é um ótimo Drácula. E ao lado dele nós temos o pior Jonathan Harker da história. O cara não consegue, tem 1 hora do filme que ele precisa falar 2 vezes no. O Van Helsing faz 2 perguntas pra ele. Cara, eu juro, ele não consegue falar no. 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 Did you for one instant taste of their blood? No. 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 Porra! Matricule-se já! Sabe? Guns. Lots of guns. Cara, meu Deus, como é ruim, velho. Jesus, esse cara deve ser muito gente boa, não é possível. É, ele é legal. E ele é maneiro, né? Eu queria conversar com esse cara, entendeu? Ele é demais, ele cede lugarzinho pra senhorinha no ônibus. Isso é brabo, cara, não adianta, entendeu? Ele transforma água em vinho. Ele é brabo. É, uma pena, uma pena. Bom, mas depois que ele tem aquela rusga inicial ali com o Drácula, ele segue a vida dele e na primeira noite vai descansar. Só que ele é abordado pelas noivas do Drácula, que chegam lá com as tetas de fora. Que chegam lá com tudo à mostra, começam a provocar ele, começam a lamber ele, chupar ele, fazer tudo com ele, e ele fica lá, aquela cara do Keanu Reeves, né? E daqui a pouco o Drácula aparece lá indignado porque o Jonathan Harker pertence a ele. E aí ele tira as noivas de cima, sai daí! Tira elas de cima do Jonathan Harker, entrega pra elas um bebezinho, que é pra elas poderem também se alimentar ali. E essa cena se encerra com o Jonathan Harker percebendo que Drácula é um vampiro e o nosso vampirão solta uma risada icônica. Essa cena é Que cena Toda essa construção do castelo é muito boa, tá? Tem uma cena em que o Jonathan Harker tá fechando o acordo com o Conde Drácula, que a gente vê o Conde conversando com ele e a sombra do Conde na parede parece querer possuir o Jonathan Harker ali. Só que o Conde Drácula vai se segurando, entendeu? Essa cena é maravilhosa também. Aliás, é ali que o Drácula vai ver a foto da Mina, a esposa do Jonathan Harker, e vai perceber que ela é idêntica a Elisabetta. Até parece que é a mesma atriz. Que, diga-se de passagem, também não manda bem no filme, a Winona Ryder. Mas, ao lado do Keanu Reeves, é digna de Oscar. Sossego fácil! E esse filme aqui, diferente de outros, ele também aposta muito mais na veia sexual que tem no Drácula e nas noivas dele. Então, como eu falei, tem bastante nudez, tem toda hora associação a sexo e tal. Então, se você quer ver esse filme com a sua família em casa, talvez escolha outro. Opa! Inclusive a Mina e a Lucy, que são duas amigas, né? Aqui nesse filme o assunto delas é ver o livro de Kama Sutra e conversar sobre como que vai ser legal, como é que não vai ser legal, porque essa posição aqui não é tão boa, mas essa outra aqui parece ser maneiríssima. Mas pelo menos essa parte também é fiel ao livro, né? Porque a Lucy, sei lá por quantas vezes ela manda carta pra Mina falando assim: nossa, eu gostei do Arthur, mas também gostei do outro médico, mas tem um texano também que é um gostoso. E ela fica cartas e mais cartas falando como tem vários homens querendo ela. Então, assim, das adaptações que foram feitas até então, acho que isso aqui é o mais fiel nessa parte, né? Que safadeza é essa aí? Enquanto as noivas do Drácula cuidam do Harker, o nosso querido Drácula vai até Londres. Então vai ter aquela passagem que a gente tá ligado da viagem de Deméter, né? Mais ou menos, né? Porque é cortadinha, né? A gente já chegou! E quando ele chega em Londres, ele já tá com o seu visual de banda de metal dos anos 2000. Ele já tá diferente. I wish I had an angel.
porque no caminho ele chupou uma galera, então agora ele já tá bem, entendeu? Ele já tá cheio de vida. Tem esse conceito, né, de que quanto mais sangue ele bebe, mais ele consegue retomar a aparência, o jovem dele e tal. Ele fica mais bonitão. Sou bonitão. E aqui esse bonitão se encontra com quem? Exatamente, com Lucy. Ela que tava ali num rolo com 3 pretendentes e tudo mais, mas que acaba sendo encontrada por Drácula. E ele então atrai ela para fora de sua casa e na sua forma mais bestial, como uma espécie de lobisomem, ataca a Lucy, chupa a Lucy, faz tudo e mais um pouco com a Lucy. Essa cena também é da hora, tá? Porque ela é meio surreal em alguns momentos, meio bizarra. Cara, o Francis Ford Coppola devia estar drogado nesse filme. Ainda bem, né? Porque ficou bom. Não estou apoiando o uso das drogas, fique claro, tá, YouTube? Isso é uma parada que pega umas pessoas, porque tipo assim, ele virou lobisomem, parece um lobisomem, mas não era pra ser morcego. E aí que tá, né? Porque o Drácula no livro tem essa capacidade de virar várias criaturas, né? Um lobo, um coiote, morcego, ele tem essa, meio que esse controle de bestas, entendeu? Mas muito pior do que ter vampirizado a Lucy é o fato de ele estar querendo talaricar Jonathan Harker. Isso porque ali em Londres, além de pegar a Lucy, ele vê a Mina. E quando ele olha pra ela, ele canta: Mina, seus cabelos é da hora. É, tem essa parte que eu inventei. Inventou, mas seria uma ótima parte. E aí ele se apresenta ali como o Príncipe Vlad, chega com um papinho de gente boa e tudo mais, e a gente percebe que eles começam a criar uma conexão. Eu sou o Vlad, sou conhecido por empalar, entendeu, mina? Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo. Aliás, o Gary Oldman disse que o que realmente chamou a atenção dele nesse filme foi a frase que ele fala pra Mina em determinado momento, de que ele atravessou oceanos de tempo para encontrá-la. E aí o Gary Oldman falou, puta, essa frase é tão bizarra, né? Eu gostaria de falar isso aqui num filme. E eu vou dizer, é uma bela cantada, né? Se você, por exemplo, cruza mais do que 20 km pra encontrar alguém, você pode falar isso, entendeu? É verdade. Eu, pra vir gravar Piuí, eu passo por aquela ponte fechada lá, tá? E o que tu fala quando chega aqui? Eu atravessei estradas de tempo para encontrá-lo. E aí tu fica maluco, né? Eu fico doidinho. I have crossed oceans of time to find you. Anota! E aqui tá uma parte que difere um pouco do livro e tem muita gente que não curte. Porque o Vlad, no final das contas, ele só quer a Mina, entendeu? Ele quer a Elisabetta de volta, entendeu? Ele olha na Mina, fala, ela é a reencarnação da Elisabetta, eu quero essa mulher pra mim, e dane-se o resto, entendeu? No livro tem toda a parte dele querer disseminar uma cultura de terror em Londres, ele quer dominar e tal. E aqui ele é mais um Zé né? Gado demais! Mas que eu acho uma leitura bonita. Esse filme você pode encarar como um romance, entendeu? Esse filme ele é bem diferente do livro nesse aspecto. O Drácula não está em busca de tocar o terror. Ele realmente só quer tocar a Elisabetta. Empalar ela, né? Com todo respeito. Por favor, né? Você é mais respeitoso? Só que enquanto ele tá de rolo com a Mina, a Lucy começa a adoecer. E aí o pessoal não sabe o que tá acontecendo com ela. O seu agora noivo Arthur não sabe. E aí tem os outros 2 pretendentes, o Quincy e o Dr. Seward, que é o psiquiatra que cuida do Renfield e tudo mais, que tá doidão no manicômio. Essa galera não sabe o que tá rolando. E aí eles se reúnem e chamam Abraham Van Helsing pra dar uma olhada na situação. E é só chegar pro Van Helsing e falar, ó, não é virose, é vampirose. Ela precisa de remédio. Enquanto isso, o Drácula tá pra cima e pra baixo com a Mina. Ah, e é restaurante com petit gâteau, é cafezinho da tarde, leva pra tomar sorvete no Mac. Branzino. Cara, é o peixe, não o site. Ah, tá, entendi. Ele tá toda hora querendo enganar essa mulher e essa mulher, ela tá indo. Não dá pra entender muito bem se ela tá indo, porque de fato ele é muito galanteador. E vou dizer uma coisa, tá? A química de Gary Oldman com a Winona Ryder é muito maior do que a química de Winona Ryder com o Keanu Reeves, né? Então, esse casal convence muito mais. Então não dá pra saber se ela realmente tá se apaixonando por ele ou se é o poderzinho do Drácula de entrar na mente da pessoa, entendeu? Quem for corno, levante o braço. Mas uma coisa que é verdade é que ele vai morder ela pra ela poder viver eternamente com ele, e daí ele desiste, ele fala, não, eu não posso fazer assim. Ele ainda não falou com o pai dela, né? Não pediu a mão dela, etc.
Quando ele tá pra dar um beijo na boca que ela não vai esquecer, a nossa mina é avisada que o Jonathan Harker conseguiu escapar lá de onde ele estava, tá sendo cuidado no hospital whatever, e ela vai lá encontrar o noivo dela. O Drácula fala, não vai, por favor, caraca, eu tava quase conseguindo, e a mina fala, não, eu tenho que ir lá pro meu noivo, tá bom? Mas assim, ó, um detalhe interessante, tá? Ela vai com dor no coração. Vai. Eu acho que ela tá pensando assim, puta, vou encontrar aquele imbecil que não consegue falar 3 frases e vou deixar o cara aqui. Mas ela vai, né? Ela chega e fala assim, vamos casar? E ele fala, amo. Ainda bem que ele só precisava falar sim no altar, porque senão periga eles não terem casado. A parte dos votos ele não quis. Facultativo, né? Sério, ele tá tendo um derrame. Mina casa com o Harker e enquanto isso a Lucy acaba adoecendo de vez e vai de arrasta pra cima. O problema é que ela tinha sido mordida por um vampiro, então ela volta, entendeu? Só que graças a Deus tinha o Van Helsing lá que sabia que um vampiro é um problemaço e consegue dar cabo da mina. Não da mina, da Lucy. Nesse caso é meio complicado usar o termo mina, né? Porque... Complicado. E logo depois disso, Jonathan Harker e Mina chegam novamente em Londres e encontram Van Helsing. E aí o Jonathan Harker usa toda a sua capacidade de formular frases para tentar falar o que ele viu no castelo de Drácula. Então, sim. I know where the bastard sleeps. I brought him there to Carfax Abbey. Fala direito, filha da... Com muita dor no coração, ele fala que vendeu a abadia pro Drácula, que sabe que o cara levou muita terra da Transilvânia lá pra dentro e que ele deve estar usando aquele local como seu covil, como a sua base. E aí eles descobrem o covil do Drácula e vão acabar com a festa do homem. Só que o homem aproveita isso para ir lá encontrar a mina. E a mina admite, olha, eu tenho sentimentos por ti e tal. E aí fica naquela paixão e ele vai transformar ela em vampira, só que daí ele desiste, porque isso seria amaldiçoá-la. Só que daí, olha só, a mina surpreende o público e até o Drácula, porque ela fala assim, não, eu quero virar vampiro, porque eu quero ficar contigo. Então ela bebe o sangue do Drácula por conta própria e vira vampira. Só que no meio dessa bebeção de sangue, quem aparece? Jonathan Harker, corno manso, Van Helsing e Arthur. Aqui ele tá brabo pero no mucho, ele não tá brabo do estilo John Wick, entendeu? Eles chegam ali, acabam com a festa do Drácula. Aliás, aqui o Conde assume a forma de um grande demônio, se transforma em ratos e acaba tendo que correr e deixar a mina ali com esse bando de boca aberta. Mais uma cena tá? Absurda. Essa cena é muito Cara, eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme. Como o Léo falou antes, o Coppola não queria CGI. E o Drácula nesse filme tem vários visuais, então todos eles são feitos de maneira prática. Tem o Drácula velho caquético parecendo o Darth Sidious com a cabeça toda derrugada, tem ele charmoso bonitão, tem ele virando um lobisomem morcego, tem ele virando esse bichão agora. Tem um momento em que a mina vai casar com o Jonathan Harker que aparece ele chorando sangue, assim, e aí é um meio termo entre o jovem e o velho caquético. E todas essas transformações são muito boas. Maravilhosas, né? É uma imagem muito surreal do personagem, entendeu? É um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é uma visão única, entendeu? Que mostra que de fato ele é um monstro, ele é amaldiçoado, ele não é bem real, ele é sobrenatural. Mas essa também é a cena que reforça o detalhe que o Miguel mencionou antes e que é o motivo pelo qual muita gente não gosta desse filme e acha que ele não deveria se chamar Drácula de Bram Stoker. E não deveria mesmo, deveria se chamar Drácula de Francis Ford Coppola, porque aqui a gente tem esse momento em que o Drácula está perdidamente apaixonado pela mina e ela está apaixonada por ele. Aqui a gente já não tem mais dúvidas se tá rolando uma hipnose e tal, porque o Coppola vai trabalhando de uma forma que realmente a gente entende que eles são um casal. E como a química deles funciona muito melhor do que a química dela com a porta do Keanu Reeves, então isso acaba sendo reforçado. E o Drácula, na obra original, ele inclusive se dizia incapaz de amar. Ele não tinha esse lance de amor, ele não queria achar mulher nenhuma, ele queria tocar o terror nas coisas. E aqui chegou no momento onde a gente tem uma cena que é uma cena de romance maravilhosa, entendeu? E muita gente se incomoda com isso. É uma leitura diferente, ela é legal, mas de fato, quem fala que não deveria se chamar Drácula de Bram Stoker tem o seu ponto, porque isso aqui muda muito a obra original. Esse filme aqui, ele entra naquela categoria de bom filme, adaptação ruim, entendeu? Tipo assim, de fato, tem boas coisas que eles pegam no livro e adaptam legal, mas todo o mote do personagem, o que ele realmente quer, é completamente diferente. Se for parar pra pensar, eles mudaram só isso.
Mas mudando só isso, muda muita coisa. Isso muda tudo. Sem sua abadia com terra, porque os caras lá destruíram tudo, o Drácula precisa voltar pra Transilvânia, pro castelo dele. Ele começa nesse trajeto. O problema é que a mina foi mordida, bebeu o sangue do Drácula, então ela começa a se transformar em vampira também. E nessa altura do campeonato, ela tá junto lá com o corno do Jonathan Harker, com o Van Helsing e com aqueles outros 3 otários, que dividiram a mesma mulher não sei por quanto tempo, né? Que no livro, dá a entender que eles não fizeram de fato algo com ela, era só pretendentes, né? Mas aqui no filme parece que ela ficava trocando de parceiro sexual o tempo inteiro, né? Eu gosto da cena em que aqui no filme ela se aproxima de um deles e fala, nossa, que faca grande você tem. Essa cena é muito boa. It's so big. O grupo começa a perseguir o Drácula. No meio do caminho, inclusive, vai acontecer de a mina, que tá se transformando, que já tem visões do que tá acontecendo com o Drácula e tal, começar a tentar seduzir o Van Helsing. Mas ele vai beijar ela. Sério, cara? Mas ele vai resistir. Eu não mútil, né? Ele primeiro arranca um pedacinho, dá um beijinho. Ah, ele dá um beijinho, mas depois ele fala assim, bom, agora que eu já beijei, eu vou resistir. E ele ainda acaba com a vida das esposas do Drácula. Aí começa uma grande batalha lá faroeste, é carruagem, é tiro, é uma loucuragem e eles finalmente chegam até o castelo do Drácula. Mas o Drácula tá meio maleixo, ele tá meio cansado, tá ligado? Estou cansado, Alfred. Mesmo assim, ele tenta atacar essa galera, só que aí ele acaba tomando uma ruim, porque o Jonathan Harker consegue cortar o seu pescoço, enquanto o Quincy Morris enfia nele uma faca e aí sim ele fica maleixo. E o Jonathan Harker, inclusive, tenta finalizar o Drácula de uma vez por todas. Só que a mina se coloca entre esses dois, ela impede ele. E ele, corno manso agora, acaba aceitando os conselhos do Van Helsing, de deixa eles pra lá, entendeu? A gente já fez o nosso trabalho aqui. O Drácula tá pra morrer, vai junto com a mina se arrastando até aquele local onde ele renunciou a Deus, ele cai ali na escadaria, ele fala que tá morrendo, a mina fala, ah, eu sei, isso vai acontecer, é aquele momento de despedida dos dois, e aí a mina finaliza ele. Mas antes disso, ela meio que perdoa ele pelo que ele fez, entendeu? Dando a entender que talvez ele tenha tido um perdão divino, que eu acho difícil, tá? Esse cara deve estar no inferno agora. É, mas mais do que isso, ela jura amor eterno pra ele e a gente vê que realmente a mina era do Drácula e não do Jonathan Harker. E esse filme se encerra com a mina olhando pro teto daquele local e vendo uma imagem de Drácula e Elisabetta juntos. Eu entendo que quando a mina tava muito apaixonada pelo Drácula, não era ela que tava comandando, entendeu? Era como se fosse a Elisabetta, entendeu? A reencarnação falando mais alto e tal. Por isso que ela ficava meio dividida. Infelizmente, ela foi fazer um download e veio 2 almas junto, né? É um problema. Entendi. E é um negócio complicado mesmo. Drácula de Bram Stoker custou 40 milhões e faturou 215 ao redor do mundo. Fez um dinheiro bom, não tão bom assim, mas é um dinheiro bom, né? E as críticas foram positivas porque esse filme aqui é muito bem feito. Como a gente falou, tem muita gente que não gosta porque ele é uma adaptação e no título diz ser Drácula de Bram Stoker, então tu pensa, bom, os caras vão pegar tudo que tá no livro e fazer igual, né? Mas não é o que acontece. Me sinto traído. Não é uma obra tão fiel assim, mas pelo menos ele trouxe algo único e muito autoral, que foi muito bem recebido pela crítica, foi um grande sucesso, abocanhou 3 Oscars e é um filmaço. O Gary Oldman é um ótimo Drácula, eu gosto da visão do Coppola, sabe, porque ela é muito diferente. A gente tá aqui assistindo vários filmes de Drácula em sequência. Boa parte deles são muito parecidos com os outros, porém muda isso, muda aquilo, muda não sei o que. Só que esse daqui ele realmente tem uma atmosfera que é diferente de todos os outros. Pra mim é fácil o melhor filme que a gente viu até então, mesmo que não seja muito fiel ao livro, porque é isso, entendeu? O livro tá ali como base, ele vai pegar uma coisa ou outra, mas aqui é a visão do Coppola enquanto idealizador, cineasta, do que ele quer contar do personagem. E eu gosto dessa história que foi contada. Ah, mas o Drácula é muito apaixonado, o Drácula é e tal, mas é a visão que ele tá tendo do personagem naquele momento, entendeu? Então eu acho que a visão é muito bem construída, esse filme tem cenas memoráveis, tem uma trilha sonora incrível, uma fotografia
e uma direção impecável. Vai falar o quê? Menino, respeite o velho. É um filmaço muito influente, inclusive teve uma paródia que foi feita em cima dele, que é muito popular aqui no Brasil, que é o Drácula Morto Mais Feliz, onde o Leslie Nielsen interpreta o Drácula, um filme que provavelmente você, assim como nós, guarda na memória como sendo muito divertido, mas que na verdade não é, entendeu? Só que o bom é a gente ficar com algumas coisas dele na cabeça, tipo o Drácula tirando a peruca como capacete, ou o morcego com cara de Leslie Nielsen. Monster! This way! Mas a saga do nosso querido Transilvânium não termina. Semana que vem vamos falar de mais filmes do personagem e tem até animação. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Até agora, qual é a sua versão favorita do personagem? E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição. Ali você encontra o link pro PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que agora já está aqui no YouTube. E você tem que assistir. O primeiro episódio foi lançado ontem. A gente vai deixar aqui no link na descrição e no comentário fixado o link pro primeiro episódio, tá?